boa apresentação, Graça. Tá bom, boa tarde, gente. Obrigada por terem vindo. É um prazer ter vocês aqui. Eu sei que muitos não leram o livro, não tem problema. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, sobre o Oscar Wilde, que é o autor do Retrato de Dorian Gray. E assim, eu estava comentando com o pessoal, né? Havia várias vertentes possíveis de serem usadas na apresentação, né? As referências biográficas mesmo do Oscar Wilde são muito variadas e as pessoas falam muitas coisas sobre ele. Então, assim, eu tentei buscar uma fonte mais confiável e tentei achar uma história que fizesse mais sentido e fosse menos enviesada, digamos assim. E aí eu começo aqui com uma frase, né, do Oscar Wilde, porque essa apresentação tem o objetivo de fazer exatamente o que ele falou que não deveria ser feito, né, que é destruir a lenda em torno de uma pessoa. Porque, assim, criou-se uma lenda em torno dele, né, tanto quando ele era vivo quanto depois, e acabou que muitas pessoas leram a obra dele e leram todo o trabalho artístico dele com base nessa lenda da pessoa que ele supostamente era. E a minha interpretação, com base no que eu li, é um pouco diferente e é só uma opinião, mas enfim, eu vou tentar trazê-la aqui. Se eu conseguir passar o slide. Então, assim, o Oscar Wilde viveu no final, ele morreu em 1901, então, assim, viveu no final do século XIX. E como pessoa, assim, uma pessoa muito, muito inteligente, né? Eu considero que ele era um gênio, realmente, artístico. E ele foi influenciado por uma corrente artística chamada esteticismo. Então, eu acho que o primeiro ponto de referência do Oscar Wilde aqui é a corrente literária, né? Que ele seguiu, pelo menos nominalmente, né? Porque vocês vão ver que ele vai ter pontos contrários ao esteticismo ao longo da carreira, mas ele é citado como grande expoente dessa corrente literária inglesa. E aí, essa frase aqui, né, a beleza é perfeita, a beleza é capaz de todas as coisas, é uma frase do Oscar Wilde que expressa muito bem o que o esteticismo dizia, né? Ele valorizava muito a aparência das coisas, a beleza das coisas, e o próprio Retrato de Dorian Gray tem muito disso, né? É possível perceber, existem outras coisas no livro, mas essa linha do esteticismo aparece muito fortemente lá. E aí, assim, o esteticismo é a vertente inglesa, e a gente tem uma vertente francesa, digamos assim, que foi, na verdade, a vertente mais forte desse movimento, que é o decadentismo. Decadentismo vem de decadência mesmo, né? A decadência das coisas, as coisas que acabam. Só lembrando que, assim, esse período aqui é o final da Era Vitoriana, né? Lá na Inglaterra. Foi um período, a Era Vitoriana foi marcada fortemente pelo puritanismo, né? Principalmente protestante. Então, assim, havia muita referência a normas morais muito rígidas. E o esteticismo veio no finalzinho, fazendo meio que a troça mesmo da Era Vitoriana, tentando quebrar esses padrões morais impostos no período. E aí, em paralelo, acontece na França o decadentismo, que seria a vertente francesa. Eu considero um pouco mais profunda do que o esteticismo, mas seria mais ou menos a vertente francesa desse movimento inglês. E o Oscar Wilde ele vai ser fortemente influenciado pelo decadentismo, muito fortemente em vários aspectos da vida dele, da biografia dele, e é muito interessante observar isso. E aí, o que é o decadentismo, né, em termos gerais, e aí, como consequência do esteticismo? A valorização dessas questões bonitas, né, do belo, do tempo presente, mas sempre com uma visão muito pessimista sobre a vida. Isso seria mais ou menos uma volta ao renascimento ali, né, uma volta do aproveitar a vida e esquecer dessas questões mais morais que existiam na sociedade de forma geral. O Oscar Wilde, né, vai ser influenciado por um autor inglês, um autor francês muito forte do decadentismo, expoente do decadentismo. E eu vou explicar depois, quando eu falar sobre o Retrato de Dorian Gray, porque é possível perceber traços do decadentismo e da influência que o Oscar Wilde recebeu
dentro da obra. Existe dentro do retrato de Dorian Gray elementos de influência desse movimento. Mas, enfim, dito isso, né, que seria a influência literária, né, a influência artística que ele recebeu, vou falar um pouquinho da vida dele e da obra. Né? E aí essa frase aqui provavelmente não vai ser uma frase que vocês vão ouvir quando vocês lerem sobre Oscar Wilde, mas ele falou exatamente isso daqui. Ele diz assim, né, que ele, da biografia que eu li, né, nas cartas dele, ele fala isso para um amigo, ele fala que grande parte das condutas, digamos assim, incorretas que ele teve na vida se deveram ao fato de que ele não se tornou católico quando ele gostaria de ter se tornado católico. E isso não é muito citado, a gente o Fernando até compartilhou um artigo interessante sobre a conversão do Oscar Wilde, mas o Oscar Wilde sempre foi apaixonado pelo catolicismo, então é muito interessante, porque desde a juventude ele sempre achou a igreja muito bonita, então é interessante, né, toda a influência visual que ele tinha por causa do movimento artístico que o influenciou, ele via na igreja. Então ele fala aqui, né, o lado artístico da igreja e a fragrância de seus ensinamentos teriam curado minhas degenerações. Isso daqui é uma frase típica de uma pessoa absolutamente sensitiva para as coisas externas. Então, a beleza da igreja. Ele não fala, né, assim, a coerência, a lógica dos ensinamentos. Ele não fala isso, ele fala da beleza, né? Isso vai ser muito forte na vida dele mesmo, né? E aí, enfim, falando aqui sobre ele especificamente, então, o Oscar Wilde, na verdade, era irlandês. Ele é muito visto ali como londrino, porque depois ele se muda para Londres, né? Ele entra em Oxford, se muda para Londres e incorpora todo o espírito inglês mesmo. Ele é muito fortemente influenciado pela sociedade inglesa. Digamos assim que a Irlanda não era suficientemente grande para ele, sabe? A Irlanda era provincial demais. Então, nessa biografia que eu li, o autor até comenta uma frase legal. Ele diz assim, os católicos eram rudes demais, os católicos irlandeses eram rudes demais para Oscar Wilde, e os protestantes eram puritanos demais. Então, assim, nada ali era bom o suficiente. Depois de um tempo, as pessoas vão dizer que ele tinha um certo nacionalismo irlandês, porque nessa época estava acontecendo várias coisas na Irlanda, em termos de brigas mesmo ali de separação do país e tal. Mas, no fundo, assim, ele nunca foi realmente nacionalista, né? Ele vestiu muito essa máscara, na verdade. O que ele gostava mesmo era da sociedade londrina, dos status ali sociais, né? Os jantares, e isso é muito forte nele. Enfim, mas a família dele, né? O pai e a mãe dele tinham uma tendência, não diria artística, mas intelectual forte, né? Os pais eram pessoas cultas. A mãe tinha, assim, uma tendência artística, né? Ela foi poetisa. A mãe vai influenciar fortemente a vida do Oscar Wilde, inclusive muitas questões temperamentais do Oscar Wilde de conta de vida vieram das influências da mãe dele, né? Ele vai fazer... a mãe dele teve lapsos, assim, de paixões por coisas. Então, por exemplo, disse, né, que a mãe dele se apaixonou pelo catolicismo, em certa medida. A família era protestante, mas ela se apaixonou e batizou os filhos, batizou o Oscar Wilde, dizem, e o irmão, quando eles tinham mais ou menos uns 5 anos. Mas depois ela esquece, ela não se torna efetivamente católica. E na vida do Oscar Wilde é exatamente assim que as coisas acontecem. Então ele tem impulsos muito fortes de atração pelas coisas, mas ele quase nunca toma realmente uma postura de constância ali. É uma pessoa relativamente inconstante. Esse episódio que eu mencionei aqui do batismo, depois ele foi corroborado pelo sacerdote que teoricamente batizou o Oscar Wilde. Então, isso é referenciado, disse que ele realmente foi batizado como católico por conta dessa situação da mãe dele. Mas eles não seguem na igreja e, enfim, eles também não seguem dentro do protestantismo, né, como corrente religiosa. E aí, assim, o Oscar Wilde entra na escola, e ele sempre foi muito inteligente. Ele realmente se destacava muitíssimo. E aí ele vai para uma escola secundária, antes da faculdade, porque ele fez Oxford, e ele começa a ter contato com o catolicismo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o catolicismo, de certa forma, sempre esteve ali do lado dele, por algum motivo muito extraordinário, porque realmente ele estava num país protestante, um país não católico, né, majoritariamente, no caso da vida dele em Londres, eu digo, né, na Inglaterra.
Mas ele começou a ter contato com essas pessoas, e aí aquela frase do início lá, né, que ele fala do pai, que o pai não deixou, vem no contexto de Oxford, porque o pai queria muito que ele fosse para Oxford, porque o pai dizia que lá ele pararia de ter contato com esses católicos. O pai realmente era anticatólico, né? Disse inclusive que ia deserdá-lo se ele virasse católico e coisas assim. E aí quando ele vai para Oxford, vários amigos que não eram católicos começam a virar católicos. Então é uma avalanche de conversão. A vida do Oscar Wilde inteira é muito forte nesse sentido, assim. E aí, enfim, ele vai para Oxford, e aí lá em Oxford, né, ele recebe toda a formação artística dele, toda a formação intelectual, aprende vários idiomas, ele é uma pessoa extremamente culta. E aí, depois de um tempo, esse episódio aqui, familiar, que ele se casa. Em Oxford, ele teve uma paixão por uma garota, a menina simplesmente terminou com ele para ficar com o escritor que escreveu Frankenstein depois, né? Engraçado. Mas, enfim, terminou com ele, e ele sofreu muitíssimo com esse término desse relacionamento, ele gostava muito da menina. Mas o fato é que ele fez uma turnê pelos Estados Unidos, na época ele tinha mais ou menos 30 anos, né? E ele tinha feito uma turnê nos Estados Unidos, ele já era muito famoso, né? Lá ele visitou o país inteiro, assim, já era citado como expoente, já era aquela pessoa objeto de críticas, de artigos e tal. Então, assim, isso tudo vai corroborando o que ele vai se tornar depois, que infelizmente é uma pessoa superficial. Então, o Oscar Wilde, para mim, né, do que eu li, ele se torna muito superficial nesse sentido, e uma pessoa muito apaixonada pela fama, por estar rodeado de pessoas, por ser bem visto, por ser bem recebido, e estar ali no alto da sociedade, digamos. E aí, enfim, em 84 ele se casa com a Constance, que é uma mulher que ele tinha conhecido antes, e eles têm 2 filhos, né? E assim, essa parte aqui é importante dizer, porque, como vocês devem saber, o Oscar Wilde, depois do casamento, né, começa a levar uma vida, ele começa a ter relacionamentos homossexuais, mas o ponto aqui não é nem a homossexualidade dele. A grande questão do Oscar Wilde, para mim, é que ele realmente vive uma vida de perversão profundíssima. Assim. Então, não é só que ele realmente ele não tinha um parceiro, não é que ele tinha um namorado. Ele teve um companheiro de vida, mas ele se envolveu com prostitutas, com o submundo mesmo do homossexualismo. Inclusive, depois ele vai ser preso por conta disso. Mas eu não sei, né, se ele teria sido preso se ele tivesse sido homossexual simplesmente. O grande ponto dele é que ele era uma pessoa degenerada do ponto de vista social. Ele era visto como uma pessoa que teve relacionamentos com adolescentes e coisas do gênero. Então, assim, a fama dele cresceu tanto que quando houve o processo contra ele, ninguém realmente defendeu, né? Ele ficou sem nenhum tipo de defesa. Mas ele se casa com a Constance e, assim, a biografia diz que ele gostava dela, né? Se ele não se casou aparentemente por convenção, né? Ele se casa porque ele gosta dela. Só que aí tem um ponto que eu acho curioso, né? Na própria Lua de Mel, ele começa a ler o livro desse autor francês que eu mencionei, do decadentismo. O nome do livro é As Avessas, em português. E é o livro que disse que é o livro que influenciou o Dorian Gray. Né? Tem um livro misterioso do Dorian Gray. Oi? Do livro amarelo. A referência que se faz é que esse livro, que o Oscar Wilde leu, As Avessas, desse autor famosíssimo do decadentismo, é o mesmo livro citado no Retrato de Dorian Gray. E esse livro vai influenciar o Oscar Wilde, sim. E aí fica a pergunta, né? Influenciou em que medida? Porque influenciou o Dorian Gray no livro inteiro. Toda a conduta maléfica do Dorian Gray é colocada em xeque, colocada na conta desse livro, grande parte, pelo menos. E o Oscar Wilde lê esse livro na própria Lua de Mel dele, que foi quando foi lançado, porque ele realmente seguia esse cara, acompanhava esse autor francês. E aí, a partir daí, né, depois de um tempo, ele começa realmente a viver uma vida absolutamente desregrada. E aí, no começo da obra, você vê que ele fala muito do papel redentor da arte, então ele volta naquelas tendências do esteticismo. E aí, na sequência, ele escreve o Retrato de Dorian Gray, e aí também o Retrato de Dorian Gray foi extremamente criticado quando foi lançado, né? Citou-se o Retrato de Dorian Gray como uma fonte de degeneração pública, porque as pessoas, lembram, estavam no final da Era Vitoriana ainda,
Então, havia uma condenação pública mesmo ao homossexualismo e a qualquer coisa que remetesse a isso, e aí considerava-se que o livro fazia uma referência. E, curiosamente, muito curiosamente, os únicos jornais da época que falaram bem do retrato de Dorian Gray foram os jornais cristãos. Então, foram feitas 3 publicações de jornais cristãos que diziam que havia uma moral claríssima no retrato de Dorian Gray, uma moral que deveria, sim, ser aproveitada para ensinamento de vida, para conduta de vida. E os outros, que eram jornais seculares, falavam muito mal. Então, é engraçado isso, né? Porque, assim, a sociedade secular, que é tão aberta a opiniões, teoricamente, criticou duramente, mas os jornais cristãos da época não criticaram. Eles não viram esse problema que os outros viram. Achei isso muito curioso. Mas, enfim, daí o Oscar Wilde revisa o retrato de Dorian Gray, acrescenta capítulos, né, tira algumas referências mais explícitas, e a obra que a maior parte dos jornais leu, provavelmente, é essa obra censurada. E aí, na sequência, ele escreve, então, as peças famosas dele, né? A grande obra-prima do Oscar Wilde seria essa última, né? A Importância de Ser Honesto, é considerada a grande obra-prima, é uma peça. Mas, assim, todos esses livros aqui citados, essas obras teatrais citadas, têm uma moral fortíssima. Não tem nenhuma delas que não tem um certo e errado, que não tem uma punição, que não tem um julgamento, que não tenha uma explanação, assim, do que seria a moral correta. E aí, nessa sequência, mais ou menos no final das publicações ali das obras teatrais, ele se envolve, sim, com a pessoa que é considerado o grande companheiro de vida dele, que é o Alfred Douglas. Só lembrando que antes ele teve outros relacionamentos, depois ele vai ter outros relacionamentos paralelos, mas o Alfred é citado como o companheiro de vida do Oscar Wilde. E nessa época ele já tinha praticamente abandonado a esposa, assim, ele fica num casamento realmente de fachada com ela, mas ele já não vive mais com ela, ele vive em hotéis e tal. Mas, como eu falei, ele não se muda com o Alfred, vive uma vida com o Alfred, né? O Alfred tinha uma vida muito degradada nesse sentido, ele se envolvia com muitas pessoas e apresentou o Oscar Wilde para o submundo mesmo da prostituição e coisas do gênero. E aí o Oscar Wilde, então, vive loucamente nesse mundo. E aí, o grande ponto né? Quem influenciou quem? Porque quando o Oscar Wilde vai ser preso, né? Ele vai ser citado como a grande influência maligna. O Alfred não é preso, né? Mas não dá para dizer que foi realmente o Oscar Wilde. O Oscar Wilde era mais velho, então provavelmente ele tomou a culpa por isso. O Alfred era muito novo. Mas é curioso porque fica parecendo que sim, que o Alfred influenciava mais. E aí o Alfred também, como está mencionado aqui, ele era uma pessoa muito dispendiosa, gastava muito e tal. Isso vai influenciar também a vida do Oscar Wilde. Ele vai gastar tudo que ele ganhou na vida, muito mesmo. Ele vai gastar tudo, ele vai ficar na pobreza, literalmente. Vai ficar dependendo de favor de amigos no final da vida dele. Por conta dessa vida que ele vai começar aqui, né? A partir de agora, o negócio vai desandar de vez. Só que aí o que acontece é que o pai do Alfred, né, não aceita isso, né? E eles mandam várias cartas e ameaçam, né, o Oscar Wilde, ameaçam o Alfred e tal. E aí, no final das contas, assim, o Alfred era afrontoso com o pai, e aí ele fala com o Oscar Wilde que aquilo era uma injúria, né? Que era não sei o termo jurídico, mas tipo, ele estava mentindo, estava fazendo uma calúnia, e que ele tinha que processar. E aí o Oscar Wilde processa o pai do companheiro dele, e aí ele acaba, né, fazendo tudo saindo pela culatra, porque o cara tinha provas, né? E aí, resumidamente, ele acaba sendo preso. E aí ele foi preso, ele ficou um pouco mais de 2 anos na cadeia. Foi, assim, uma prisão por trabalho forçado, era uma coisa meio esquisita. E aí, na prisão, ele tem... Lembra, ele vinha, né? Ele tinha uma tendência a gostar do catolicismo, né? E aí, na prisão, ele se aproxima fortemente do catolicismo. E aí, esse autor aqui é o que eu tinha mencionado. Esse autor é o autor do livro As Avessas. Esse autor, expoente do decadentivismo, se converte ao catolicismo lá na França. Escreve uma obra chamada En Route, né, que seria A Caminho, ali, o caminho de conversão dele. Ele se torna, se eu não me engano, ele entra com uma ordem religiosa, esse autor francês.
E ele era o grande referência do Oscar Wilde. E aí, quando ele vira católico, o Oscar Wilde já tinha sido preso, e aí o Oscar Wilde se aprofunda na literatura católica, ele lê a Bíblia, lê em grego a Bíblia. Assim. É muito bonito, ele escreveu uma carta, depois se vocês conseguirem ler, eu não consegui terminar, que o título é De Profundis, que é o título do Salmo, né, 130, se não me engano. É belíssimo, assim, dá para rezar com o texto, tão bonito que é. Pelo menos metade do texto é totalmente voltado para o catolicismo, para o cristianismo. E ele lê, e aí uma coisa legal, ele lê a Divina Comédia de Dante, lá também. Quando ele fez aquele tour nos Estados Unidos, lá no começo, ele visitou prisões. E aí lá ele encontrou um prisioneiro que estava lendo Dante. E aí, quando ele é preso, ele volta e faz a mesma coisa. Então tem uma referência, assim, né, da vida dele, desses lapsos de catolicismo e de cristianismo que foram entrando. E aí, sim, na cadeia, né, ele escreve essa carta que eu falei, ele tem assim, um passo mais profundo para a fé, só que, novamente, ele é uma pessoa inconstante. Então, assim, depois que ele sai da cadeia, ele volta para o companheiro dele um tempo ainda, mesmo tendo toda essa resolução e tal. E aí ele manda até uma carta para um amigo dele, logo que ele saiu, né, para o Robert Ross, que também foi um companheiro dele, também era homossexual na época, dizendo que ele queria virar católico, porque esse Robert Ross tinha se convertido também ao catolicismo. E o Robert Ross responde assim, olha, eu não vou chamar um padre, porque você vai mudar de resolução. Eu conhecia o Oscar Wilde, sabia que não ia permanecer. E ele disse assim, eu só vou chamar um sacerdote quando você tiver nos seus últimos dias de vida. E é exatamente o que acontece. O Oscar Wilde não se converte até o leito de morte. No leito de morte, esse amigo dele, Robert Ross, que foi uma das poucas pessoas que ficaram com ele, chama o sacerdote e ministra os sacramentos. Assim que é a conversão dele. Então ele fica nesses altos e baixos a vida toda, nesse sentido. E aí, ele, quando saiu, ele até tentou fazer um retiro com jesuítas e tal, mas não quiseram, não aceitaram ele por conta disso, porque as pessoas sabiam que era alguma coisa momentânea, que ele ia mudar de ideia, né? E aí, quando ele sai dali, a esposa dele ainda o ajuda financeiramente e tudo mais, mas não volta a ficar com ele. E depois aí ele volta para o Alfred mesmo um tempo, e depois eles se separam de vez. Ele fica na Itália um período, e depois ele vai para a França. E aí ele vive de favor, literalmente, né? E, enfim, porque ele gasta realmente tudo. Não é que ele não tinha nada, ele tinha, tá? Ele tinha algum dinheiro ali. Mas ele gastava tudo com absolutamente qualquer bobeira, assim. Ele não tinha nenhum tipo de planejamento e tal. E aí ele escreveu um poema logo depois, né, esse Reading Goal aqui é a prisão, tá? É a prisão lá inglesa, que ficou ativa até a década de 70, eu acho. Tinham pessoas famosas lá, pessoas famosas não, assim, né, criminosos famosos foram presos nessa cadeia. E ele, então, escreve esses poemas que são muito bonitos. Enfim, eu já falei, né, dessa parte. E aí ele morre, então, eu falei em 1901, né, 1900, finalzinho de 1900. E aí o Robert Ross, né, que chama o padre, ministro dos sacramentos, ele morre como católico. Aí aqui, só para terminar, eu vou fazer duas pontuações muito rápidas sobre a obra, para não me estender demais. Essas duas frases aqui são frases que me marcaram muito. Uma do Oscar Wilde, sobre a vida dele, e uma é uma frase do Dorian Gray, no Retrato de Dorian Gray. E aí o Oscar Wilde diz, né, se eu pudesse esperar que a igreja despertasse em mim um pouco de seriedade e pureza, eu iria, ainda que não por razões melhores, ao menos por luxo. Mas dificilmente posso esperar isso. Ir para Roma seria sacrificar e desistir dos meus dois grandes deuses, dinheiro e ambição. Ele, nesse momento aqui, ele estava fazendo uma excursão, tá? Eles estavam, os amigos dele que tinham se convertido, estavam indo para Roma e queriam que ele fosse junto. No final das contas, ele não vai para Roma e vai para Grécia, se eu não me engano. Um outro grupo de amigos que não eram católicos, que não queriam que ele fosse. Então, assim, foi uma decisão de viagem, mas foi uma decisão pessoal que ele tomou na vida dele. Então, ele decide não ir para Roma. Ele decide não ir para Roma na viagem, ele decide não ir para Roma na vida. E no Retrato de Dorian Gray, o Dorian diz assim, depois de fazer um monte de besteira, né, ele sentiu que havia chegado o tempo de fazer a sua escolha, ou já teria sido essa escolha feita. Sim, a vida havia decidido por ele. A vida e a sua própria curiosidade infinita pela vida. A juventude eterna, a paixão infinita, os prazeres sutis e secretos, as alegrias ardentes e os pecados ainda mais ardentes.
Então, assim, foi uma comparação que eu fiz, porque essa frase tinha me marcado quando eu li, né? Eu fiquei sempre na dúvida se o Dorian não tinha se convertido, né, não tinha mudado de vida ao longo do livro porque ele não quis ou porque ele achou que não tinha volta, né? E aí a mesma reflexão que eu faço para o Oscar Wilde. Né? O Oscar Wilde teve as opções, a oportunidade de fazer isso claramente durante a vida. Eu devia ter traduzido esse trecho, mas tudo bem. E aí eu coloquei aqui duas interpretações do Oscar Wilde sobre o retrato de Dorian Gray. Esse Walter Pater aqui é uma pessoa que influenciou muito a obra do Oscar Wilde de forma geral. Todas as influências literárias vieram muito desse cara. E aí, essa frase memorável dele, né, que ele fala muito sobre as experiências da vida, sobre essa questão de viver a vida. Ele era um pouco decadentista também, um pouco antes, mas tinha uma certa tendência. E aí, essa frase de baixo é da biografia que eu li, e ele diz que o retrato de Dorian Gray, apesar do Oscar Wilde dizer que ele foi influenciado por essas pessoas, é a refutação de tudo. Então, o Oscar Wilde, digamos assim, tinha uma influência decadentista, mas a obra dele prova o contrário. Ele falou justamente o contrário, porque na obra o Dorian acaba destruindo a própria vida, fazendo exatamente aquilo que o movimento, que aquelas pessoas pregavam. E aí aqui o Oscar Wilde então fala sobre o livro, e ele diz que sim, existe uma moral, né? Ele começa, né, o prefácio da obra, o prefácio que ele acrescentou depois que a obra foi censurada, dizendo que a moral não era importante, né? Mas a obra, quando ele avalia a obra, ele diz que é uma história com moral. E aí ele faz uma avaliação sobre os personagens, fala do Dora, que viveu uma vida de prazer, e fala do N, né, como uma pessoa que ficava sempre apartada, dando palpite, mas que nunca se envolvia. E essa frase dele é monumental, né? Aqueles que rejeitam a batalha estão mais profundamente feridos do que aqueles que participam dela. Isso aqui é o próprio Oscar Wilde dizendo, né? E aí ele fala exatamente isso, né? O problema da história do retrato de Dorian Gray foi submeter a moral ao que ele queria mostrar, que era o esteticismo, que era a beleza, o efeito artístico. E ele diz que não consegue. Ele fala que foi o grande problema da obra, em algum lugar aqui desse trecho, né? Dele não ter conseguido fazer isso. Eu tinha que falar muito rápido, mas assim, o que eu quis dizer com tudo isso é que o Oscar Wilde, para mim, é realmente uma pessoa genial. Eu acho que tudo que ele escreve é muito bonito. Eu deixei aqui um poema aqui que eu vou usar para fechar a apresentação. Ele tinha uma profundidade artística muito grande, um conhecimento literário enorme, só que ele era uma pessoa inconstante. Então, eu acho que o Oscar Wilde é citado ali como símbolo de várias tendências ideológicas. Eu não acho que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento com isso, ele não estava simplesmente nem aí. Né? Ele estava vivendo basicamente a vida dele. Então, tudo que ele viveu na vida dele foi ele fazendo escolhas realmente baseadas naquilo que ele achava que era mais conveniente. Mas ele tinha, assim, essa afeição profunda pelo catolicismo, e de outro lado ele tinha, assim, essa afeição que ele mesmo disse pelo dinheiro, pela ambição, pelo status, pelos prazeres sensuais. E, enfim. Grazi, me parece que depois disso que você está explicando, que o livro tem um quê de autobiográfico, algumas referências da vida dele. Para você, isso também? Para mim também. Eu acho que não dá para ler ao pé da letra tudo, mas eu acho que sim, houve ali na obra dele uma tentativa de colocar alguma coisa dele, ou talvez nem isso, né? Talvez inconscientemente ele colocou ali elementos da própria vida. Então, eu acho que as escolhas morais que o Dorian teve que fazer, por exemplo, vieram muito da própria biografia do Oscar Wilde. As referências literárias que o Oscar Wilde recebeu estão claramente descritas ali no retrato. Todo o esteticismo do pintor com Dorian, também, sim. Eu acho que existe sim um relacionamento homossexual ali, né? Na minha opinião, tá? Eu acho que tem, porque, como eu falei, eu acho que ele deixou transparecer a vida dele na obra, né? De outra maneira. E é interessante lembrar que o único livro de prosa que ele escreveu. Ele não escreveu mais nada, né? Um livro de romance, ele não escreveu mais nada. Todo o resto é peça teatral ou poema, né? Ou conto. Mas o grande livro dele é o Retrato de Dorian Gray. Então, não vejo por que dizer que não estariam ali os elementos da vida.
E aí aqui ele escreveu esse poema depois que ele saiu da prisão. Ele ainda não tinha virado católico, porque como eu falei, ele vira católico efetivamente no leito de morte, depois disso ele não faz mais nada. Mas esse poema é muito bonito, assim, eu vou ler aqui, sem toda a minha falta de conhecimento poético, mas eu vou ler porque é fantástico, assim, né? E aí ele diz assim, né? Isso aqui é longo, tá, gente? Tem uma história anterior, é enorme esse poema, eu vou ler só o final. E assim enferrujamos a corrente de ferro da vida, degradados e sozinhos, e alguns homens amaldiçoam, e alguns homens choram, e alguns homens não gemem, mas as leis eternas de Deus são boas, e quebram o coração de pedra. E cada coração humano que se parte, na cela da prisão ou no pátio, é como aquela caixa quebrada que deu seu tesouro para o Senhor, e encheu a casa do leproso impuro com o cheiro do nardo mais caro. Ah, felizes aqueles cujos corações podem quebrar e a paz do perdão ganhar. De que outra forma o homem endireitará seu plano e limpará sua alma do pecado? De que outra forma, senão através de um coração partido, pode o Senhor Cristo entrar? Assim termina o poema. Então, assim, eu acho que é incontestável a influência do catolicismo na obra dele. Não tem como advogar em contrário. Eu acho que é possível fazer outras interpretações a respeito da vida, em termos de por que o Oscar Wilde fez as escolhas que fez, mas eu realmente acho assim, impossível tirar o catolicismo. Então, quando, antes da gente ler, né, antes da gente criar o clube, eu tinha uma certa curiosidade sobre a vida dele, e a única coisa que eu tinha achado é que ele tinha se convertido no final da vida. Se você procurar no Wikipedia da vida, vai ser isso que vai aparecer lá. Mas não é só isso, né? Não foi assim um lapso, tava lá e aí se converteu, sei lá, recebeu sacramento e falou, vou morrer mesmo. Não é isso. Né? É uma história de amor com o catolicismo que ele tá a sua vida toda, uma história de amor com Cristo. E, enfim, leiam De Profundis. E é isso que eu tenho para falar. Ô, Grazi, posso fazer uma pergunta? Não sei se você sabe. Pode Oi, falar? tudo bem? Tudo, Rafael. Primeira coisa aí realmente, quando eu li, dá essa impressão deles terem um relacionamento homossexual. Não sei se na versão não censurada isso é mais explícito, né? Acho que até alguém comentou no grupo, né, que ele mudou o livro justamente por causa dessa condenação dele, desse julgamento dele, né? Eu queria te perguntar, você sabe se na época que aconteceu tudo isso era proibido o homossexualismo na Inglaterra? Porque eu sei que teve uma época da história que foi proibido, né? Que até o Alan Turing, que é